Olá, eu. Sabe que não é fácil, né? Entende que já deu pra sacar sobre qual tema nós vamos falar no vídeo de hoje? Você já observou e até se irritou alguma vez com os vícios de linguagem de alguma pessoa? A repetição de palavras? Aquela que fala repetidas vezes? Então, certa vez eu fui numa apresentação, gente, e eu contei. Aquele apresentador pronunciou a palavra né 337 vezes em 30 minutos. Outro dia eu fui em uma aula, o professor pronunciou 132 vezes a palavra então, fora todas as inúmeras vezes que alguém repete, que a gente esquece de contar, mas acaba não gostando. Além de atrapalhar na objetividade da comunicação, o vício de linguagem não acrescenta em nada. As pessoas tendem a prestar mais atenção no seu vício de linguagem do que na importância da sua apresentação, do seu discurso. Sim, Ale, mas o que fazer com os vícios de linguagem? É preciso identificar, porque na maioria das vezes acontecem por três situações: insegurança, hábito ou despreparo. Vamos começar identificando alguns vícios que ocorrem no início da frase. É quando você começa com pois bem, então, bem, bom. Não é pecado nem usar, mas tudo que é demais sobra. Os vícios que vêm no final das frases, normalmente acompanhados de uma interrogação, né? Certo? Ok? Entendeu? São utilizados por pessoas mais inseguras que precisam o tempo todo de uma aceitação. Na verdade, que esperam sempre um feedback, uma resposta do interlocutor da plateia em que elas estão apresentando. É válido lembrar que não tem problema nenhum finalizar a frase com uma pergunta, desde que de fato você precise desse feedback. É porque muitas pessoas trocam a afirmação pela pergunta. Por exemplo, eu vou dizer assim: é importante a expressão, a boa expressão corporal para uma apresentação. Aí as pessoas inseguras fazem assim: é importante a boa expressão corporal para a apresentação, né? Certo? Entendeu? O vício que vale a pena ressaltar são os preenchimentos de pausas. Talvez seja este o que mais me irrite. São aqueles eu misericórdia. É preciso aprender a lidar com os silêncios necessários. As pausas são pausas de silêncios necessários para você respirar, para você lembrar da palavra e não preencher com esse ruído que irrita pra caramba. E por fim tem também os modismos, as gírias, lacrou, sacou, entendeu, mano? E aí, velho? Samba na cara das inimigas. Eu costumo dizer que aquilo que a gente fala repetidas vezes em casa, a gente acaba levando lá para fora, não é? E existem muitas vezes que o seu diálogo ou a sua apresentação vai ser para um público formal. Então a sua linguagem precisa ser formal. Então cuidado quando você traz para o seu cotidiano gírias, modinhas, para você acabar não soltando lá fora desnecessariamente. Vai passar vergonha. Deixe uma ressalva aqui nesse vídeo que toda expressão tem o seu lugar, inclusive a gíria. Tudo tem a hora certa, o lugar certo e o público certo. Até as repetições, às vezes são necessárias, mas na hora certa, no lugar certo, para o público certo. Sim, Ale, mas e aí? Como resolver esse problema de vício de linguagem? A primeira regra é: tenha consciência de qual é o seu vício. Qual é o seu vício de linguagem? Qual é a frase que você repete mais vezes? Quando você passa a ter consciência, é mais fácil de eliminá-lo. Para isso, é preciso fazer aquilo que todos os vídeos eu venho falando. É preciso se ouvir, é preciso gravar a sua apresentação, a sua conversa, porque somente assim você vai poder identificar. Porque no dia a dia, ali conversando com amigos, com familiares, é mais difícil, entendeu? Se você não tiver alguém que te fale, que te critique, que aponte, você nunca vai saber. Última dica: não tenha medo da crítica. Se a pessoa não te criticar, se a pessoa não lhe informar qual o seu vício de linguagem, você nunca vai conseguir se corrigir, desde que você não se ouça. Se você não se grava, alguém tem que lhe informar, senão você vai continuar ali repetidas vezes,
repetindo seus erros. Deu para entender? E lembre-se, se você é um viciado, se você tem vício de linguagem, o trabalho de retirá-lo da sua vida exige dedicação, vigilância, controle e tempo, sabe? Não tenha pressa para aprender algo. Vai devagar, vai se observando. Numa conversa você vai trocando. Você vai ver que quando você for dialogar ou apresentar, que vier a palavra, o vício de linguagem na sua mente, você corrigir automaticamente, a partir dali comemore. Você já tá, ó, grandes e grandes passos à frente de quem ainda não descobriu o seu vício de linguagem.